E aí, quarto ano, beleza? Então, dando continuidade à nossa aulinha aqui do dia 3/6, né? Hoje, quarta-feira, nós acabamos de ver sobre a arquitetura colonial, sobre o barroco brasileiro, sobre como que era feita as casas. Falamos um pouquinho só, né? Falamos que as igrejas eram as maiores construções, mais importantes, mais imponentes. Falamos dos dois principais artistas. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Eu quero que você pegue o seu caderno. Pegue o caderno. Vamos lá, ó, dá tempo. Pega o caderno, coloca margem, faz o cabeçalho. Bonitinho, Escola Vila Galileu. Hoje é dia 3 de junho de 2020. História, professor Pedro. Nós vamos fazer uma aula atividade, nós faremos os exercícios, são só 3 exercícios, é pouquinho, você vai ver, é bem tranquilo, mas eu quero fazer com vocês, porque eu quero que vocês vão treinando mais ou menos o jeito que eu quero que vocês façam as respostas, né? Eu quero que vocês façam respostas completas, organizadas, e não vamos aceitar aqui respostinhas simples, erradas, com erros de português. Nós estamos aqui para aprender, então nós vamos tentar aprender o máximo possível. Pessoal, com o seu caderno, você vai colocar lá atividades das páginas 56 e 57. Antes de qualquer coisa, nós teremos que fazer a leitura do texto. Nós temos uma atividade que tem um textinho, né? 56. Aqui. Leitura de imagem. Essa atividade, pessoal, ela é muito interessante porque ela trata da formação do povo brasileiro. Formação do povo brasileiro. Como que nós, brasileiros, de onde nós viemos? Pera aí, pessoal, tem uns filhos de Deus aqui acelerando uma moto aqui na rua. Ai, vamos lá. Como que o povo brasileiro surgiu? Nós, brasileiros, nós viemos de onde? Nós, brasileiros, nós temos qual origem, né? Então, esse textinho está falando um pouquinho sobre isso. Peguem lá, por favor, na página 56 e vamos lá. A formação do povo brasileiro. A população brasileira foi inicialmente formada pela mistura de povos indígenas que já viviam no Brasil. Nós já vimos, né? Falamos que havia milhões de povos indígenas, povos nativos, vivendo aqui quando chegaram os europeus, que viviam nas terras que seriam o Brasil. Os europeus que chegaram a partir do século XVI. 1501 já é século XVI, principalmente a partir daí os europeus portugueses, espanhóis, franceses, holandeses vieram para a América, né? Que chegaram a partir do século XVI, e africanos que foram trazidos da África para o trabalho escravo, também a partir do século XVI. Ou seja, século XVI, XVII, XVIII, XIX e o século XX, que nós estamos agora, né, houve uma mistura, uma transformação, mas os 3 grupos originais que vão dar origem, né, que vão fazer com que surja o brasileiro, são então os povos indígenas, os portugueses, os europeus e os africanos. A mistura desses 3 povos acabou formando o brasileiro. Nós veremos que depois teve outras influências, né? Nós veremos que a partir de 1850, 1860, começou a vir muitos imigrantes para o Brasil, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses, enfim. Mas os 3 grupos primordiais, os 3 primeiros grupos que vão acabar dando origem ao Brasil são os povos indígenas,
os povos africanos e os europeus, principalmente os portugueses. Ok. Observe, pessoal, o texto ele te dá 4 imagens, né? 4 imagens. Vamos ver as imagens aqui, ó. Ah, beleza. A primeira imagem é a apresentação de quadrilha da Sulanca em Campina Grande, na Paraíba, né? A quadrilha, pessoal, que é uma festa junina, né? É uma festa de caráter religiosa, só que também uma festa de caráter popular. A segunda imagem aqui, Cacique Vitor pinta o rosto da menina da aldeia Guarani, Tecoá, Piauí, no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Então nós estamos vendo aqui uma prática dos povos indígenas, né, que é a pintura facial. A pintura no corpo é uma prática muito comum dos povos indígenas. Embaixo, no canto esquerdo, nós temos a apresentação de grupo folclórico do distrito de Catuçaba, na festa do Divino Espírito Santo, em São Luís de Piratinga, em São Paulo. E a última aqui nós temos alunos, jovens estudantes no pátio da Escola Estadual da cidade de Sumaré, em São Paulo. Pessoal, essas 4 imagens representam festas, atividades populares, e a foto dos alunos representa a diversidade. Você pode ver que tem uma menina com os cabelos loiros, tem pessoas aqui com cabelo encaracolado, enfim, pessoas diferentes, né? Então, vamos lá. Nós falamos da festa. Essa festa do Divino Espírito Santo, essa folia, é muito comum aqui em Goiás, no nosso estado também. Talvez alguns de vocês já tenham visto falar em vai ter um pouso de folia de reis, ou folia do Espírito Santo. São as festas, as pessoas vão a cavalo, e aí vão para as fazendas, e aí cantam as músicas, fazem festa, né? Até hoje acontecem esses eventos aqui, essas festas aqui. O que você quer aqui, joelhinho? Você quer dar um oi aqui pra galera? Dá um oi pro quarto ano lá. Fala aí, oi quarto ano. Dá um oi. Pessoal, vamos lá. Primeira questão, página 57. Vamos ler atentamente comigo aqui. Nas imagens da página ao lado, vemos representantes dos 3 principais povos que formam a população brasileira. Com base no capítulo e na observação da imagem, responda. Letra A. Quais são esses povos? Olha, os 3 principais povos que formaram, né, a população brasileira são os povos indígenas, africanos e europeus. Portugueses, principalmente, né? Então, podemos fazer uma resposta mais ou menos assim, ó. Os 3 principais povos que deram origem ao povo brasileiro são os indígenas, que são os nativos americanos, os africanos
que vieram para cá não porque quiseram, mas vieram como escravizados, né? Os africanos, principalmente aqui escravizados, e os europeus, no caso do Brasil, portugueses. Ou seja, né, os três principais povos que deram origem ao povo brasileiro, à população brasileira, são os indígenas, nativos americanos, né, que viviam aqui, os africanos, os povos que foram escravizados e trazidos para cá à força, e os europeus, que no caso do Brasil foram os portugueses, né? Lá nos Estados Unidos foram os ingleses, lá na Argentina foram os espanhóis, então aqui no Brasil foi Portugal quem acabou dominando. Ah, professor, mas eu sou descendente de italiano. Ah, professor, mas minha avó é espanhola. Ah, o meu bisavô era russo. Nós não estamos falando que são apenas esses três povos. Nós estamos falando que lá no começo, há 500 anos atrás, três povos diferentes, percebam, cada um de um continente. Os índios da América, os portugueses da Europa e os escravizados que vieram da África. Três continentes diferentes se encontraram aqui. E a partir desse encontro violento, pacífico, né, enfim, acabou dando origem a nós hoje. É claro que depois vieram italianos, vieram japoneses, vieram russos, poloneses, alemães, vieram sírios, turcos, libaneses. Mas a base da nossa cultura, da nossa origem é indígena, portuguesa e africana. No Brasil, todas as pessoas têm, a maioria esmagadora das pessoas possuem gene, possui descendência indígena, africana e europeia, né? Vamos lá? Ok. Letra B. Há elementos nas imagens que permitem identificar algumas particularidades culturais deste grupo? Olha, podemos falar, por exemplo, a pintura na cara da índiazinha aqui remete a uma tradição indígena, pintura corporal, a pintura no rosto também. Outra aqui, tanto a festa do Divino Espírito Santo é uma festa cristã católica, que é uma característica dos portugueses, né? Que trouxeram para cá essa religião, né? A quadrilha e outras danças populares, batucadas, são tradições que vieram com os povos africanos, né? Por exemplo, o samba, a congada, o jongo, né? Brincadeiras com aquela escravos de Jó jogavam canxangá, esse tipo de brincadeiras de roda, né, eram tradições africanas, ok? Então, né, podemos notar a pintura facial típica dos povos indígenas podemos notar a pintura facial, típica dos povos indígenas, as festas religiosas cristãs trazidas pelos portugueses
E também é possível ver pessoas negras, né? Negras, né? Que são afro-brasileiras, né? Né? Pessoas, né? Então, a pele negra, né? A maior quantidade de melanina é uma característica que veio dos povos africanos, né? E também é possível ver pessoas negras, né? Descendentes de africanos. Na imagem da índiazinha também é possível perceber, talvez, traços, né, diferentes, assim, por exemplo, os europeus, que são brancos, etc, né? Então, é possível ver pintura facial, é possível ver pessoas com cabelo crespo, pessoas de pele negra, que são afro-brasileiros, né? E é possível ver também festas religiosas católicas, que são tradições europeias, são tradições dos portugueses, tá? Então, professor, eu achei outra aqui. Você pode colocar, né? Olha só, não quero que você copie a minha resposta. Não quero que você apenas copie a minha resposta aqui. Eu quero que vocês tentem fazer a própria resposta de vocês, que tenha mais ou menos o mesmo conteúdo, né? E que esteja organizada. Vamos lá. O que? 2. Pessoal, outras coisas, né, que nós podemos falar aqui, ó. Por exemplo, a quadrilha, a festa junina, ela é uma festa religiosa, religião católica, só que não tem na Europa. A religião veio de lá, mas ela se transforma aqui. Então, por exemplo, a quadrilha é uma festa em que se mistura, por exemplo, elementos africanos, elementos da cultura cristã. É uma festa de São João um santo católico, e as pessoas comem canjica. Canjica, que é um prato africano, né, que os povos africanos que criaram aqui no Brasil. Então, tá vendo? A quadrilha é uma festa junina, tem aspectos da religião cristã, que veio com os europeus, mas também tem vários aspectos da tradição africana, os povos que vieram escravizados para o Brasil. Ok? Vamos lá, né? O mais importante no Brasil de se perceber é a diversidade, né? Como que essa diversidade ela é boa para o país, ela é rica, né? Vamos lá. 2. As pessoas que aparecem nas imagens da página ao lado apresentam as mesmas características físicas? Pessoal, o Brasil é o país que tem a maior diversidade, a maior mistura do mundo. O Brasil seja o país que tem a maior mistura entre povos do mundo. Então, por exemplo, olha na nossa sala, nós temos alunos que são um pouquinho mais clarinhos, um pouquinho mais morenos, nós temos alunas que têm o cabelo loiro, temos cabelos lisos, cabelos caracolados. Há uma grande diversidade, cara. O Brasil é rico por causa disso. O Brasil tem um cara que é um loirão, grandão, tem um negão, grandão, tem um japonês, e todos são brasileiros, todos falam português, todos vivem no Brasil, todos têm a mesma cultura, gostam de futebol, enfim. O Brasil é rico por causa disso. Ele é um país diverso, né? Uma grande diversidade. Então, número 2. As pessoas que aparecem nas imagens da página ao lado apresentam as mesmas características físicas? Não, elas são bem diferentes entre elas, né? Alguns se assemelham a povos indígenas, outros se assemelham a povos europeus, outros se assemelham a povos africanos. E, né, o que é mais fácil de perceber é a diversidade, é a grande diversidade mesmo entre os povos, né? Então, a população brasileira é formada, ela descende por povos de diversas origens, né? Então, vamos lá. A pergunta, então, ela pergunta aqui se as pessoas possuem, né, as mesmas características físicas. Não. No Brasil,
A população foi formada por povos de diferentes origens. Por isso, a população brasileira, vamos usar outra palavra, o povo, né? Por isso, o povo brasileiro possui uma grande diversidade étnica e cultural. Pessoal, todos nós, seres humanos, somos da mesma raça, que é a raça humana. Só que os povos da África são diferentes dos povos da Europa. Cada um tem uma etnia. Etnia indígena, etnia europeia, etnia africana. Então, o Brasil tem várias etnias. São povos de diversas origens. Tem japoneses, tem chineses, tem europeu, tem alemão, tem russo, tem italiano, espanhol, português, tem descendência de indígena. A gente, por exemplo, né? Nós no Brasil comemos tapioca com carne seca. Não tinha vaca na América. Quem trouxe as vacas para cá foram os portugueses. E a tapioca é indígena. Na nossa festa junina, nós comemos paçoca e canjica. É uma festa de caráter religioso cristão católico da Europa. Só que essas comidas foram criadas pelos povos africanos aqui no Brasil. Então, a diversidade é muito grande. Tem até um detalhe engraçado. O Brasil participou da chamada Segunda Guerra Mundial. Os soldados brasileiros, mais ou menos uns 25 mil soldados brasileiros, lutaram lá na Itália. E os italianos ficaram muito perplexos quando viram os soldados brasileiros. Porque tinha, de um lado, um homem negro, um preto, um homem branco de cabelos loiros, um homem branco de cabelos pretos, um japonês, né, brasileiro, de olhos puxadinhos, todos do mesmo exército, todos do mesmo povo, todos do mesmo país, todos da mesma nação. Mesmo que nós tenhamos muitas diferenças, o povo brasileiro ele é rico justamente por conta dessa diferença, que é algo muito boa para nós, ok? Então, finalizando aqui, vamos partir para a questão 3. 3. Relacione. No Brasil, há grande variedade de festas populares, danças e ritmos, como o maracatu, bumba meu boi, a congada, o jongo, o frevo, o samba, o baião, a catira, o carimbó, o tambor de crioula. No Brasil tem um monte de festas tradicionais. No Brasil é um país gigante, né? Nós temos um monte de estilos musicais diferentes, né? Essa variedade resulta da mistura de tradições culturais de povos indígenas, africanos e europeus. Converse com seus colegas e respondam. No lugar em que vocês vivem, quais são as festas populares mais apreciadas, né? Vamos falar aqui então de Goiás, Anápolis aqui, né? Vamos colocar aqui, na região de Goiás, algumas das festas populares mais comuns são as folias de reis
e do Divino Espírito Santo. Espírito Santo. As cavalhadas, pessoal, é uma festa que acontece em São Francisco, em Pirenópolis, em Corumbá, em Cocalzinho. As cavalhadas são uma festa muito importante aqui em Goiás. A mais famosa é a Cavalhadas de Pirenópolis. Nós podemos falar aqui também das festas juninas. As festas juninas aqui são muito famosas, né? Eu aposto que vocês já devem ter feito festa junina, já devem ter frequentado alguma barraquinha, né? Comido comidas típicas, pamonha, caldo de milho, paçoca, enfim, aquelas gostosuras lá, né? Outra coisa, a congada, pessoal, ela acontece principalmente em Catalão, né? Uma cidade aqui de Goiás, né? Faz fronteira ali com Minas Gerais, se não me engano. Então, na região de Goiás, algumas das festas populares mais comuns, mais apreciadas, né? Vamos colocar mais apreciadas. Mais apreciadas são as folias de Reis e as folias do Divino Espírito Santo, as cavalhadas, a festa junina, a congada, a procissão do fogaréu que acontece em Goiás Velho. Pessoal, espera só um minutinho, né? O povo tá vendendo bosta de vaca, esterco. Pessoal, olha aqui, não acabou não. Na região de Goiás, algumas das festas populares mais apreciadas são as folias de Reis do Divino Espírito Santo, as cavalhadas, as festas juninas, tem que colocar as aqui, né? As festas juninas, a congada. A congada, ela acontece lá na cidade de Catalão, a procissão do fogaréu, que acontece na cidade de Goiás Velho, cidade de Goiás, entre outras, né? Em relação a estilos musicais, a música caipira e sertaneja, elas são diferentes, né, pessoal? Estão no gosto popular. Vamos falar aqui, né? Em relação a estilos musicais, a música caipira e sertaneja é muito apreciada, né? Muito. Não estou pensando em outra palavra aqui agora, né? A música caipira são muito apreciadas. Eu estou muito ruim para escrever, hein? São muito apreciadas. Eu repeti a palavra apreciada aqui, mas não tem nada não. Então, vamos lá. Aqui em Goiás, professor, mas eu não gosto de sertanejo. Eu também não gosto muito não. Mas estou falando assim, as festas, né, as folias, as festas tradicionais, as pecuárias, as exposições agropecuárias, você poderia ter colocado aqui as festas de peão, também são muito comuns, né? Pessoal, façam as correções aí, eu quero as respostas de vocês, eu não quero as respostas iguais às minhas. E olha só, semana que vem nós teremos uma atividade, nós teremos um simuladinho, né? E quais são os conteúdos que eu vou querer cobrar de vocês? Simples, capítulo 3 e capítulo 4. E conteúdo que eu pedi para vocês copiarem no caderno, né? Vocês têm essas aulas gravadas, você pode assistir antes, né?
para você estudar em casa, para você não ter dúvidas. Então, até mais, fiquem com Deus aí, pessoal. Tchau, tchau.